Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo aqui sobre séries de potência. Agora a gente vai ver como a gente pode utilizar essa ferramenta para resolução de EDOs, equações diferenciais ordinárias. This shouldn't be too hard to fix with the right tools. No vídeo anterior eu apresentei para vocês o conceito de expansão em série de Taylor, tá? Então eu recomendo, caso alguém não tenha visto, dar uma conferida lá antes, que é muito importante aqui para esse vídeo, onde a gente viu que a gente pode representar uma função qualquer em termos de um polinômio de ordem infinita. A gente vai utilizar esse conceito agora então para obter a solução de equações diferenciais. Essa é uma ferramenta muito interessante porque ela parte da ideia de que eu, na verdade, não preciso conseguir encontrar alguma maneira de isolar, de integrar a minha equação para obter a solução y de x que eu estou procurando. Na verdade, o que eu posso fazer é manipular a minha equação para obter uma expansão em série de Taylor dessa minha solução, que no final das contas vai ser a mesma coisa. Tá? Eu ter uma função, sei lá, e na x, ou eu ter a expansão em série de Taylor dela, é equivalente. Então, é simplesmente uma outra forma de eu escrever a mesma coisa. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. E a gente vai ver que em alguns casos é muito mais fácil eu obter essa expansão em série de Taylor da minha solução do que obter essa solução de alguma outra maneira. Então, os objetivos desse vídeo aqui vão ser definir o que são essas soluções por séries de potência, avaliar também o intervalo aonde eu posso aplicar essas soluções por séries de potência. Isso vai ter a ver com o raio de convergência da série, que a gente comentou também no vídeo anterior. E fazer aqui um exemplo de como a gente pode obter a solução de EDOs pelo método aqui de séries de potência. Beleza, toda essa ideia de eu aplicar séries de potência para resolver equações diferenciais ordinárias, ela está baseada nesse teorema aqui que eu vou comentar com vocês agora. O que esse teorema diz para mim? Se eu tiver essa equação aqui, essa EDO de segunda ordem linear, se essas minhas duas funções P e Q aqui forem analíticas no ponto x igual a x0, o que é uma função analítica? Uma função que pode ser expandida em série de Taylor. Tá? Eu comentei isso no vídeo anterior. Então, se eu puder fazer expansão em série de Taylor dessas duas funções aqui, então qualquer solução da equação diferencial também vai ser analítica nesse ponto. Isso é uma coisa muito interessante, porque elas serem analíticas quer dizer que elas podem ser expressas como uma série de Taylor, ou seja, a minha solução também pode ser expressa como uma série de Taylor. Esse teorema aqui ele é meio que um complemento do teorema da existência e unicidade, que a gente viu em alguns vídeos anteriores também, que dizia, né, que se essas duas funções aqui forem contínuas e tal, eu tinha a solução única para o meu problema. Acho que agora eu estou colocando como se fosse uma informação adicional. Se, além de elas serem contínuas, né, ou seja, além de eu ter solução única para o problema, elas forem também analíticas, eu consigo fazer mais uma conclusão, consigo obter, né, mais uma conclusão sobre a minha solução, que além dela existir, além dela ser única, ela é analítica. Então ela pode ser expressa como uma série de potência. E outra informação ainda que eu posso tirar aqui é que o raio de convergência dessa solução, dessa série que representa a solução, ele vai ser pelo menos igual ou maior que o menor raio de convergência entre as expansões da P e da Q. Tá? Já vou explicar melhor o que é isso, mas qual seria a ideia aqui? A P e a Q são conhecidas, certo? Elas estão aqui na minha equação diferencial. Então, se eu calcular o raio de convergência dessas duas funções, eu posso garantir que o raio de convergência da y vai ser pelo menos igual ao raio de convergência dessas duas. Pode ser maior, mas ele pelo menos vai ser igual. Ou seja, eu sei aonde eu posso aplicar a minha solução da equação diferencial. Bom, eu tenho que fazer a expansão em série de Taylor das minhas duas funções para achar os coeficientes, aplicar o teste da razão, para daí avaliar o raio de convergência. Às vezes dá um pouco de trabalho.
Mas uma maneira mais simples de avaliar isso, para o caso onde a minha P e a Q pode ser escrita como uma razão entre dois polinômios, é o seguinte. Então, imagina aqui que eu tenha essas minhas duas funções que aparecem na EDO e eu posso escrever elas como uma razão aqui de polinômios. Então, esses polinômios aqui são qualquer coisa. Nesse caso, o raio de convergência ele vai ser igual à distância do ponto x0, tá, que eu estiver fazendo a expansão em torno dele, até a raiz da minha g ou da k, tá, dos denominadores aqui, mais próxima. Tá? Então eu consigo avaliar as raízes dessas duas funções. Normalmente é bem mais fácil do que fazer a expansão em série de Taylor. Então eu posso calcular essas raízes e eu sei que o raio de convergência dessas expansões, desses polinômios, vai ser igual à distância do meu ponto x0 até a raiz mais próxima. Mas um cuidado, aqui essa raiz, essa distância é a distância no plano complexo. Tá? Então eu tenho que avaliar também as possíveis raízes complexas que eu tenho no meu problema. O que é o plano complexo? Só lembrando, tá? Plano complexo eu vou utilizar o valor real como se fosse o meu eixo x, e o valor imaginário como sendo o meu eixo y, aí eu consigo localizar os meus pontos nesse plano. Para ilustrar, considere aqui um exemplo. Vou pegar aqui dois valores de x0, menos 6 e mais 2, determinar o raio de convergência para séries em torno desses pontos para essa função aqui, para esse p de x desse formato. Bom, o meu denominador aqui, ele vai ter três raízes, certo? Ele é um polinômio cúbico, né? Se eu fizer a multiplicação aqui. Uma raiz é o menos 4, né? Que vem uma raiz real aqui, menos 4. E as outras duas raízes, mais ou menos 3i. Então, como que eu posso avaliar os raios de convergência aqui? Vamos começar com o raio de convergência, com o x0 igual a menos 6. Bom, qual que é a raiz mais próxima do menos 6? É o 4, tá? Ele claramente está mais próximo do que o mais ou menos 3i. Então, a distância entre o menos 6 e o 4 é 2, logo, né, o raio de convergência para essa série aqui em torno de x0 igual a menos 6 é 2. Para o x0 igual a 2, agora a raiz mais próxima vai ser ou 3i ou menos 3i. Então, os dois estão aqui distantes aqui, então tanto faz qual que eu quero avaliar. E qual que é essa distância? De novo, aqui eu estou falando em distância euclidiana mesmo, distância como se eu fizesse aqui um triângulo e calculasse aqui por Pitágoras. Então a distância vai ser, né, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz disso, a distância aqui vai ser raiz de 13. Esse vai ser então o raio de convergência para a série centrada no ponto x0 igual a 2. Então veja que assim é muito mais simples, né, muito mais simples esse procedimento do que eu fazer a expansão em série de Taylor da função aqui e calcular os coeficientes e tal, né? Aqui fica uma maneira bem mais tranquila. Cable's out. Think I'll have a beer. Not a drop in the house. What do you know? Homer, I'm impressed. You're taking this quite well. I'll kill you! I'll kill all of you! Homer! Sorry. Beleza. Bom, para mostrar como a gente pode fazer utilizar essa expansão em séries de potência para resolver, de fato, obter a solução de uma equação diferencial, eu vou considerar aqui como exemplo essa equação que é chamada equação de Chebyshev. É uma equação bem importante também para análise numérica, que ela é uma das maneiras de se obter os polinômios de Chebyshev, que são muito úteis para várias aproximações. Mas enfim, aqui eu vou considerar ela como um exemplo, tá? Mas pode ser aplicado para diferentes casos. E veja a primeira coisa, que ela é uma EDO de segunda ordem, linear, certo? Porque ela não tem nenhum termo aqui não linear, com coeficientes variáveis. Então, essa equação eu não posso resolver ela por equação característica ou algum outro método, ou integração, ou algum outro método que a gente tenha visto até agora. Então, dos métodos clássicos, digamos, para a resolução de equações diferenciais, nenhum deles consegue resolver esse tipo de EDO. Normalmente, tá, por uma questão de aplicação dessa equação, a gente busca soluções que sejam válidas próximas ao ponto x igual a 0. Então eu vou usar essa informação depois. E eu vou considerar também um caso particular aqui do p ao quadrado igual a 2. Tá? Essa equação aqui, a princípio, ela vale para qualquer valor de p. Dependendo do valor de p, eu vou ter soluções diferentes. Aqui, para ilustrar, eu vou considerar p igual a 2, tá? Mas, de novo, a solução aqui
seria a mesma para qualquer valor de P. E também avaliar o raio de convergência, né, o intervalo aonde eu posso utilizar essa minha solução. Bom, essa equação ela não é uma equação assim tão simples de ser resolvida por séries de potência. Tem vários outros exemplos mais simples que eu poderia trazer aqui, mas eu estou deixando para download aqui embaixo uma apostila onde tem vários exemplos de equações um pouco mais simples que essa, resolvidos passo a passo. Então, eventualmente, se ficar um pouco confuso aqui, recomendo vocês darem uma olhada lá naqueles exemplos mais simples, porque a manipulação vai ser um pouco mais fácil de ser feita, mas as etapas são exatamente as mesmas. Então, o que vai mudar, claro, é a quantidade de manipulação que a gente vai ter que fazer para chegar nos coeficientes. Primeira coisa, a gente tem que escolher um valor de x0, né, que vai ser o valor onde eu vou centrar minha série em torno dele. Eu comentei antes que essa equação em particular a gente costuma aplicar ela próxima, né, ao ponto x igual a 0. Então é bem natural, né, eu escolher esse ponto. Eu poderia escolher qualquer outro ponto? Eu poderia, com um único cuidado que esse não seja um ponto singular do meu problema. O que é um ponto singular? Lembrando, é um ponto aonde eu não posso fazer expansão em série de Taylor em torno dele. Tá? Normalmente vão ser pontos onde eu vou ter ou a função ou as derivadas dela vão dar alguma coisa do tipo uma divisão por zero, ln de alguma coisa negativa, alguma coisa assim, alguma inconsistência que não permita que eu avalie alguma derivada da função naquele ponto. Tá lembrando que não precisa necessariamente ser a função, pode ser as derivadas de ordem n dela também. Então, nesse caso, né, a equação eu posso escrever ela, se eu passar aquele 1 menos x ao quadrado dividindo, eu posso escrever ela desse jeito aqui. Os meus coeficientes, os meus polinômios p, né, então seria o x aqui sobre 1 x ao quadrado e o q 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Quais vão ser os pontos singulares desse meu problema? Vão ser exatamente os pontos que correspondem às raízes dos denominadores, onde eu vou ter uma divisão por zero aqui, que no caso aqui vão ser mais ou menos 1. Então, tirando esses dois pontos, mais ou menos 1, eu posso escolher qualquer ponto para ser o meu x0. Eu poderia fazer uma expansão, uma solução por série de potência em torno do ponto x, dos pontos singulares. Existem algumas maneiras de fazer isso. Isso é o que a gente costuma chamar de método de Frobenius, que é um método que permite fazer a expansão em torno de pontos singulares. Não vou tratar desse método aqui nesse vídeo, mas se quiserem ver como faz, é só procurarem e vocês vão encontrar como fazer. Nem sempre é necessário, tá? Mas é uma alternativa que às vezes pode ser conveniente. Como eu falei, né? Como a gente está buscando soluções próximas ao ponto zero, é conveniente então eu ficar nessa região. Tá? Eu vou escolher o x0 igual a 0 como centro da minha série de potência. Sempre que possível, esse costuma ser uma estratégia interessante escolher o ponto zero, porque isso facilita a manipulação algébrica da série depois. Beleza, antes de começar a resolver a equação, vamos lidar com aquele probleminha do raio de convergência, que a gente já pode definir ele agora. Lembrando, né, que como a gente já escolheu o x0, então o raio de convergência vai ser a distância do x0 até a raiz mais próxima dos denominadores aqui, né, da p e da q. As duas têm o mesmo denominador, então nos dois casos as raízes vão ser mais ou menos 1. O zero, por coincidência, está bem no centro, né? Então as raízes são mais ou menos 1. A distância, desculpem aqui, tá? Faltou um S. A distância vai ser igual a 1 para qualquer um dos dois lados, então a solução vai ser válida para qualquer ponto que esteja a uma distância menor que 1 do meu ponto zero, ou seja, né, qualquer x que esteja no intervalo de menos 1 a mais 1. Tá? Essa solução que a gente vai obter, ela não pode ser utilizada fora desse intervalo. Ok, como a gente obtém então essa solução por séries de potência? Eu vou fazer esse exemplo aqui bem passo a passo. As etapas envolvidas usualmente são as mesmas. A gente vai ver que em vários momentos aqui eu tenho opções que eu posso escolher para resolver o problema, mas o resultado final ele sempre tem que ser o mesmo. Pelo teorema que a gente viu lá no começo, como a P e a Q são analíticas em x0 igual a 0, a Y também é analítica no ponto, e eu posso escrever ela com uma série de potência. Beleza, e agora fica a pergunta, como que eu vou encontrar os valores de AN que satisfazem
que fazem, né, com que essa y seja a solução da minha equação diferencial que eu tinha lá no começo. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Primeira coisa, então, vamos pegar essa solução que eu estou propondo e jogar ela na equação diferencial para ver como eu posso, de alguma maneira, satisfazer essa minha igualdade. Veja que na equação aqui aparecem as derivadas, a derivada segunda e a derivada primeira da y. Então vamos, antes de qualquer coisa, avaliar essas derivadas. A minha y, né, abrindo aqui alguns termos, é esse polinômio aqui de ordem infinita. A derivada primeira dele, então, né, se eu pensar aqui, eu posso usar a fórmula geral para a diferenciação de um polinômio, né, que é passar aqui o expoente multiplicando vezes x elevado na n-1, ou se eu avaliar a diferenciação termo a termo, né, derivada de 0 a 0, aqui vai dar a derivada de a1x é a1, derivada de a2x ao quadrado 2 a 2x, né, e assim por diante. Então vejam que aqui o que eu estou fazendo é simplesmente escrever esse termo aqui na forma de um somatório aqui. Como eu comentei no vídeo anterior também, alguns livros, alguns materiais, eles começam esse contador em 0 e não em 1. Faz diferença? Não faz, porque quando eu colocar n igual a 0 aqui, esse cara vai dar 0, então eu simplesmente estaria somando 0 aqui, não ia alterar a minha igualdade. Então tanto faz a forma como vocês querem colocar. Alguns materiais começam em 1, alguns começam em 0. Por padrão aqui eu costumo começar em 1, para lembrar, né, que esse termo A0 caiu fora na diferenciação. E a derivada segunda, a mesma lógica, né? Passo aqui o expoente multiplicando, n-2. O termo A1 vai desaparecer, derivada de 2 a 2x vai dar 2 a 2, esse cara aqui 6 a 3x, tá? Assim por diante, que eu posso escrever todos esses termos nesse formato, com o índice começando em 2 aqui. De novo, né? Se eu colocar n igual a 1, aqui vai dar 0, se eu colocar n igual a 0, aqui vai dar 0, então eu poderia começar esse índice em 0, que não ia alterar o meu problema de qualquer forma. Ok, o que eu vou fazer agora então? Vou pegar essas séries que eu obtive para as derivadas e para a própria função e vamos substituir isso na equação diferencial que a gente tinha lá no começo. O que vai ficar aqui então? 1 menos x ao quadrado vezes a derivada segunda, que eu vou trocar por essa série aqui, menos x vezes a derivada primeira, que eu vou trocar por essa série, mais 2 vezes a própria y, que eu vou trocar por essa série também, igual a 0. Agora, muito fácil, né? Agora eu só tenho que isolar o AN. Como é que eu vou fazer isso? Vamos por partes agora então. Nosso objetivo, lembrando que eu comentei também no vídeo anterior, eu tenho uma igualdade de um polinômio aqui, né? Aqui eu tenho vários termos, vários somatórios, mas no final das contas aqui são vários polinômios que eu estou somando. Então eu posso colocar em evidência os termos de mesma ordem e juntar toda essa galera aqui num único polinômio só. E esse polinômiozão que aparece aqui está sendo igual a 0. Então eu tenho que achar os valores dos coeficientes desse polinômio que satisfazem a minha igualdade. E lembrando, né, para um polinômio ser igual a 0, todos os coeficientes desse polinômio têm que ser igual a 0. Então agora o que eu tenho que fazer é, de alguma maneira, né, manipular aqui a minha série para conseguir isolar esses meus coeficientes. Vamos começar a fazer isso então. Let the games begin. Primeira coisa, eu vou multiplicar esses termos que estão aqui na frente dos somatórios. Lembrando, né, que o somatório aqui é só um polinômio, então se eu tenho uma coisa multiplicando um polinômio, essa coisa vai multiplicar todos os termos do polinômio. O 1 aqui vezes o somatório, né, vai dar a mesma coisa que eu tinha aqui em cima, menos. O menos aqui eu poderia passar para dentro, tanto faz, tá? Vou deixar aqui fora por enquanto. X ao quadrado vezes isso. O que eu posso fazer aqui? Eu já tenho aqui um termo que todo mundo multiplica x aqui dentro. Então vou manter a base e somar os expoentes, né? X menos 2 mais 2, vai sobrar só x na n. Mesma coisa para a derivada primeira, tinha o x aqui multiplicando, mantém a base, né? X na n menos 1 mais 1, vai dar só x na n. E o 2 também vou passar para dentro multiplicando. Eu poderia deixar fora, mas é mais conveniente aqui nesse caso deixar todo mundo dentro do somatório. E todo mundo aqui tem que ser igual a 0. Beleza, agora eu preciso colocar esses termos em evidência. Para fazer isso, eu preciso resolver dois probleminhas aqui. O primeiro é que todas as séries elas devem estar em função do mesmo expoente,
para mim conseguir colocar em evidência esses termos que estão em vários somatórios diferentes, eu preciso que todos eles estejam em função de x elevado na mesma coisa. Tanto faz qual seja essa coisa, tá? Não interessa qual seja, mas o que importa é que todos têm que ser em função dessa mesma coisa e, além disso, todas elas têm que começar no mesmo valor de n aqui embaixo. De novo, tanto faz qual seja esse valor, o importante é que todos eles estejam alinhados. É muito conveniente primeiro arrumar o expoente e depois o índice, porque quando eu mexo no expoente eu altero o índice também, mas quando eu mexo no índice eu não altero o expoente. Então, né, se eu fizer primeiro o índice e depois o expoente, eu vou ter que depois refazer o índice porque provavelmente eu vou ter alterado ele também. Bom, beleza. Eu falei, né, que eu tenho que ajustar todos os termos para o mesmo expoente. Eu tenho 4 séries aqui e só uma que não está em função de x na n. Então, pensando, né, é muito mais conveniente eu ajustar esse cara aqui para x na n do que passar os outros para x na n menos 2 ou, sei lá, passar as 4 séries para alguma outra coisa que eu quisesse. Poderia fazer? Poderia. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Então vamos fazer o mais simples aqui, que é ajustar esse cara para x na n para facilitar já o problema. Então qual que é a nossa situação aqui? Eu tenho que reescrever esse somatório em termos de alguma coisa que, ao invés de estar n menos 2 aqui, seja simplesmente n. Esse n, também comentei isso no vídeo anterior, ele é um contador auxiliar. Eu posso manipular ele conforme eu quiser, conforme for conveniente, desde que eu não altere a expressão depois que eu abrir, né, esse somatório aqui e avaliar os meus termos individualmente. Bom, eu vou definir aqui, normalmente os livros e os materiais nem fazem essa ideia de eu mudar dar um outro nome para o meu índice, porque eu poderia simplesmente deslocar ele sem problema. Mas eu vou fazer aqui passo a passo para tentar deixar um pouco mais claro. Então eu vou definir aqui o valor de k como sendo n menos 2. Por que n menos 2? Porque afinal o que eu quero é ter no final x elevado em alguma coisa que não esteja deslocada. Então eu vou definir o k como sendo o que está no meu expoente lá em cima. E vou substituir isso na minha expressão. Então, onde tinha onde tinha n, é como se eu substituísse por k mais 2, né? Passar o 2 para o outro lado aqui. Então aqui ficaria k mais 2 igual a 2, o n vira k mais 2, aqui ficaria k mais 2 menos 1, né? Então k mais 1, aqui também, né, vira k mais 2, o índice do coeficiente, vezes x na k. Então eu cheguei nessa expressão aqui. Mas, novamente, como o k é somente um auxiliar, tanto faz eu chamar ele de k ou chamar ele de n. Tá? De novo, esse valor, esse índice n, ele é algo que ele só faz sentido dentro aqui do meu somatório. Ele é só um contador que eu estou usando para representar a minha soma. Então, posso chamar ele do que eu quiser. Então, eu posso reescrever a minha equação nesse formato aqui. Vejam que, de novo, eu recomendo vocês testarem, fazerem isso, especialmente no começo, enquanto eu não tiver muita prática aqui de como manipular as séries, avaliem alguns termos. Tá? Se eu abrir aqui alguns termos dessa série e abrir alguns termos dessa série, eu vou ver que os dois vão bater, vão dar a mesma coisa. Então, é sempre interessante fazer isso para garantir que essa manipulação não alterou a igualdade da minha série. May I have the honor of presenting the newest member of the King's Guard? Então vou jogar essa expressão de volta na minha equação. Agora sim, agora vejo que eu tenho todos os índices começando, todas as séries, né, em função de x na n. Beleza, então primeiro problema que era alinhar os expoentes, está resolvido. Agora eu tenho o segundo problema, que eu tenho que alinhar os índices para todos começarem no mesmo valor. Como eu comentei, né, tanto faz em qual eu queira alinhar, aqui eu tenho 2 em 0, 1 em 1, 1 em 2, tá? Então é claro que normalmente é conveniente escolher um desses valores, porque diminui o trabalho que eu tenho, mas isso é arbitrário. Eu poderia alinhar todos em 67 se eu quisesse, né? Só ia dar mais trabalho. Bom, uma regra geral aqui, quando eu altero o índice da minha somatória. Quando eu diminuo o índice, imagina que eu tinha o índice começando em 2, por exemplo, e faço ele começar em 1. O que eu estou fazendo nesse processo?
eu estou como se fosse colocando mais termos no meu somatório, porque esse termo n igual a 1 antes não existia e agora eu estou fazendo com que ele apareça no meu somatório. To understand the complexity of Teller's life, you need to know the 7 basic principles of magic. Então, para mim não alterar a igualdade, eu tenho que subtrair esse termo fora do somatório para manter a minha igualdade válida. A mesma coisa quando eu aumentar o meu índice. Imagina que meu índice começa em 1, eu faço ele começar em 2, quer dizer que aquele termo n igual a 1 desapareceu. 1. Hold. To hold an object in an apparently empty hand. Para mim não alterar a igualdade, eu tenho que somar esse termo fora do somatório. Afinal, né, porque eu não quero desaparecer, eu não posso, né, nem desaparecer e nem criar termos do além aqui. Então sempre tem que pensar que quando eu expandir a série, todos os termos que estavam lá têm que continuar presentes. Por exemplo, aqui só para ilustrar, né, imagina que eu tenho essa série aqui começando em 0, eu quero fazer ela começar em 2, tá? Eu simplesmente vou deslocar esse meu índice que estava começando em 0 e vou passar ele para 2. O que isso implica? Implica que eu peguei o termo 0 e o termo 1 e sumi com eles. Posso fazer isso? Obviamente não. Então, para mim não alterar a igualdade, o que eu faço? Eu vou adicionar esse termo aqui, que seria o n igual a 0, né? Quando eu colocar 0 aqui vai dar 2 vezes 1 a 2, x na 0, que é 1, então vai sobrar 2a2, que seria o termo de ordem 0, mas quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6, a3 vezes x na 1. Então, esse cara aqui seria o termo de ordem 1. Então, veja que agora sim, beleza. O termo de ordem 0 está aqui, o termo de ordem 1 está aqui, e os termos de ordem 2 em diante estão aqui. A minha igualdade está satisfeita sem problemas. Contrário agora. Imagina que eu queira deslocar o meu índice para um valor menor. Por exemplo, essa série aqui que estava começando em 0, eu faço ela começar em menos 3. Se ela está começando em menos 3, quer dizer que ela tem 3 termos a mais que não estavam presentes nessa minha série original. Para mim não alterar a igualdade, eu tenho que subtrair esses termos da minha expansão. Se eu colocar o n igual a menos 1, aqui vai dar 0. Então, acabou dando 0 aqui. Não iria alterar nada, mas beleza. Se eu colocar n igual a menos 2, também vai dar 0 aqui, então não alterou nada. Se eu colocar n igual a menos 3, aí sim, vai dar menos 3 mais 2 aqui, que dá menos 1, né? Menos 3 mais 1, menos 2, então vai dar mais 2. A menos 1 vezes x na menos 3. Esse a, às vezes, pode parecer um pouco estranho ter o índice menos 1 aqui. Tem problema? Não tem problema, tá? De novo, esse coeficiente, lembrando, né, o somatório, eu que defino, né, como eu quero trabalhar com esses meus índices. Então, o nome que eu dou para eles, tanto faz, tá? Eles podem começar em qualquer valor, desde que quando eu faço a expansão, né, eu calcule todos os valores corretamente, não altere a minha igualdade. Voltando aqui para a minha equação de Chebyshev, então, tenho esses 4 somatórios aqui, tenho que passar todo mundo para o mesmo valor de n. Aqui seria mais fácil, né, eu deslocar todo mundo para n igual a 0, já que eu tenho 2 que estão em n igual a 0, mas aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é deslocar todo mundo para n igual a 2, mais porque eu quero ilustrar o que acontece quando alguns termos ficam fora do somatório. Tanto faz, como eu falei, o resultado final é o mesmo, mas só para ilustrar isso que às vezes pode acontecer e pode gerar um pouco de confusão. Então eu vou deslocar todo mundo aqui para n igual a 2. Então esse primeiro termo aqui, exatamente o exemplo que eu dei anteriormente, né? Ele começa em 2, então o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1 tem que estar aqui fora somando para que esse somatório desses todo mundo aqui equivalha a esse somatório aqui. O segundo aqui já está começando em 2, né? Então beleza, não preciso mudar. O terceiro aqui, ele começa em 1, então faço ele começar em 2 e coloco o termo de ordem 1 para fora aqui também. E o último aqui também, ele começa em 0, faço ele começar em 2. Tem que colocar o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1 somando aqui para esse somatório aqui equivaler àquele somatório lá em cima. Beleza, então a gente chega nessa expressão aqui para a minha equação de Chebyshev.
E vejam que até agora a gente não resolveu nada ainda, tá? A gente simplesmente supôs uma solução na forma de séries de potência, substituiu ela na equação diferencial e fez manipulações de multiplicação, deslocar o índice, né, coisas mais manipulações algébricas. Tá? Então, a gente não alterou nada em termos de igualdade a minha equação. Isso aqui é simplesmente uma outra forma de eu escrever a equação de Chebyshev. Vamos colocar agora os termos em evidência. Tá? Vejam que tem algumas coisas aqui que não multiplicam nada, algumas coisas que multiplicam x, e algumas coisas que estão dentro de somatórios que todos eles começam em 2 e estão em função de x na n. Então eu posso colocar esses caras em evidência também. Começando pelos termos que não multiplicam nada, né? Então esses caras aqui, 2 a 2 menos 2 a 0, mais os termos que multiplicam x. Então vai ficar aqui o 6a3 menos a1x mais 2a1x. Então vou simplificar aqui já um pouco, né? Vai sobrar só mais a1, mais todos os termos que multiplicam x na n. Então esse cara aqui seria do primeiro somatório, né, desse somatório aqui. Esse termo aqui que vem da derivada primeira aqui em cima. E o n que vem desse termo aqui, né, o menos aqui da frente. E o mais 2 aqui. Todos esses aqui multiplicando a n. E esse aqui multiplicando a n mais 2. Todo mundo aqui tem que ser igual a 0. Simplificando um pouco, aqui vai aparecer algumas multiplicações e tal, que eu posso simplificar, cancelar alguns termos e tal. Eu chego nessa expressão aqui um pouco mais compacta. E lembrando, para esse polinômio aqui ser igual a 0, então veja que aqui simplesmente tem um polinômio, daqui eu tenho o termo de ordem 0, o termo de ordem 1, e aqui os termos de ordem 2 em diante. Tá? Esse cara aqui começa com x ao quadrado e vai embora, tá? Os outros estão lá fora. Então, para esse polinômio ser igual a 0, eu tenho que os termos de cada uma das ordens aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos começar com os termos de ordem 0, que seria aqui o que não multiplica ninguém. Esse símbolo aqui que eu vou usar, esse O maiúsculo, ele indica a ordem de x na 0. Então, isso aqui eu leria, né, como sendo os termos de ordem x na 0, ou seja, aquilo que está multiplicando x na 0. X na 0 é 1, né? Então seriam os termos de ordem 0, que não multiplica nada, que vai ser o 2 a 2 mais a 0, igual a 0. E, claro, como eu não conheço nem a 0 nem a 2, eu não consigo achar o valor para ele. Mas eu consigo estabelecer uma relação que o A2 vale menos a 0. Então eu já tenho uma equação aqui que, se eu conhecer a 0 ou conhecer a 2, eu consigo calcular o outro. Para os termos de ordem 1, a mesma coisa, né? 6a3 mais a1 é igual a 0, onde eu chego que o A3 é igual a menos a1 sobre 6. Conhecendo um dos dois, eu calculo o outro. E para as demais ordens? Bom, para as demais ordens, eu tenho que todos esses termos aqui que multiplicam x na n tem que ser igual a 0. Então, esses caras aqui tem que ser igual a 0 para todos os valores de n. Então, lembrando, né, que essa relação aqui é válida para n começando em 2 e indo adiante, para cima disso. Ou ainda, se eu isolar, né, o AN mais 2, eu posso deixar ele em função do AN e desses termos aqui, né, que eu só passei para o outro lado negativo, né, esse termo aqui, e o N mais 2 sobre N mais 1 dividindo. Vejam que, de novo, isso aqui não me permite calcular o valor dos termos, mas ele estabelece uma relação entre o AN mais 2 e o AN. Então, se eu conheço um termo, eu consigo sempre calcular o termo que está 2 valores de n na frente dele. Ele dá uma relação que a gente costuma chamar aqui de uma relação de recorrência, que é uma forma de eu calcular os coeficientes de um em função do outro. A gente viu antes, né, que se eu conhecer o A0 e o A1, eu consigo calcular o A2 e o A3. Se eu conhecer o A2, eu calculo o A4. Se eu conhecer o A3, eu calculo o A5 e assim por diante. Então, se eu conseguir achar o A0 e o A1, automaticamente eu consigo calcular todos os outros coeficientes. E vamos avaliar alguns termos aqui só para ver como ficaria essa expressão. Se eu colocar n igual a 2 aqui, o que vai sobrar? Vai ficar A4, né? 2 mais 2, 4, igual a 2 ao quadrado menos 2 aqui, que vai dar 2. Aqui embaixo vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. Então vai ficar 2 sobre 12 a 2. Mas se eu lembrar ainda, o A2 era igual a menos a 0. A gente viu isso avaliando os termos de ordem 0.
Então eu ainda posso escrever isso aqui como sendo menos A0 sobre 6. Então aqui eu tenho uma relação para o A4 em função do A0. Para o n igual a 3, então vai ficar A5, né? 3 mais 2, 5. Aqui vai ficar 9 menos 2, 7. E aqui embaixo vai ficar 5 vezes 4, 20. Então o A5 vai ser 7 sobre 20 A3. Mas a gente já viu que o A3, na verdade, é menos A1 sobre 6. Então eu posso escrever o A5 como menos 7A1 sobre 120. De novo, né? Conhecendo o A1, eu acho o A3 e o A5. Bom, mais alguns termos aqui só para ilustrar, mas acho que deu para pegar a lógica aqui do processo, né? Se eu tiver n igual a 4, então vai ser o A6, aqui vai sobrar 14 por 30, A4, mas o A4 a gente viu que ele é dado por menos A0 sobre 6, então vai sobrar aqui, né, menos 14 por 180 A0, né, ou se eu simplificar, menos 7 A0 por 90, desculpa. Para o n igual a 5, vai ficar o A7, aqui vai sobrar 23 por 42, A5. A gente já viu como calcular o A5 em função do A1. Se eu jogar ele, né, eu vou chegar que o A7 vai ser igual a essa fração aqui, que leva em conta o A1. E eu posso continuar calculando quantos termos eu quiser aqui, quantos coeficientes for necessário. A gente viu também no vídeo anterior que aqui o que eu estou buscando, basicamente, a conclusão que eu vou chegar é que no final eu vou chegar na expansão em série de Taylor da solução para a minha equação diferencial. Quanto mais termos eu tiver na expansão, melhor vai ser a minha representação. Do ponto de vista computacional, eu tenho que parar em algum momento, não tenho como calcular infinitos termos. Mas sempre lembrem que, primeiro, quanto mais termos eu tiver na minha série, melhor a minha representação. E 2, quanto mais longe eu tiver do x0, mais termos eu preciso para ter uma representação com uma precisão relativamente boa. Então, a quantidade de termos que eu tenho que avaliar aqui na minha série, ela vai depender desses dois fatores, da precisão que eu quero e de quanto distante eu estou do meu ponto x igual a x0. Então vejam, né, que esses meus coeficientes aqui, todos os termos pares, né, o 2, 4, 6, eles ficaram em função do A0 e todos os ímpares, né, 1, 3, 5, 7, ficaram em função do A1. Logo eu posso, né, meio que juntar um pouco as coisas aqui. Lembrando, né, nossa solução proposta era uma série de potência centrada em zero, então ela era uma coisa com essa cara aqui. Se eu quiser, por conveniência, eu posso agrupar os termos pares aqui, né, e os termos ímpares aqui. Estou só separando a soma aqui em duas partes. E usando então os valores que eu obtive para os coeficientes, eu posso colocar o A0 em evidência nesse termo aqui, então vai ficar A0 vezes 1. O A2, né, o coeficiente do A2 era menos A0, então vai ficar menos 1, né, vezes x ao quadrado. O do A4 era menos 1 sexto, então menos 1 sexto x na 4. O do A6 era 7 sobre 90, aqui menos 7 sobre 90. Então aqui eu posso colocar todos os termos aqui em função do A0. E a mesma coisa para os ímpares, né? O A1 coloco em evidência, vezes o próprio x que eu tinha aqui. O A3 era menos A1 sobre 6, então, né, vai ficar ele multiplicando o x ao cubo, né, o x na quinta e assim por diante. Então eu posso escrever minha solução em termos desses dois coeficientes A0 e A1. E a minha solução geral, então, vai ser essa expressão aqui. This looks strangely familiar. Because we've been here before. We're going in circles. Faz sentido eu ter esses A0 e A1 em aberto? Claro que faz. Lembrem que a minha solução da equação diferencial, ela sempre vai ter infinitas soluções. A solução geral dela sempre são infinitas soluções e elas vão ter um número de constantes em aberto, que seria como se fossem as minhas constantes de integração se eu tivesse resolvido ela por integração. Então veja que aqui a gente chega na mesma lógica. Quando eu resolvo uma EDO de segunda ordem, por séries de potência, no final das contas eu vou ter dois coeficientes em aberto, que eu não sei quanto eles valem, e eu nem consigo relacionar um com o outro. Eu não tenho como expressar o A1 em função do A0. Se fosse uma EDO de primeira ordem, eu teria só um coeficiente. Se fosse uma de terceira ordem, teria 3 coeficientes.
e assim por diante. Então esses coeficientes que ficam em aberto aqui no final, eles sempre vão existir na solução geral e a quantidade que eu vou chegar sempre vai ser equivalente à ordem da equação. Uma outra maneira que eu posso pensar aqui também é que esses coeficientes, né, eles estão multiplicando esses somatórios infinitos aqui, que nada mais são do que a expansão em série de Taylor de duas funções, que eu vou chamar aqui de y0 e y1. Essas funções podem ser funções conhecidas, tipo um seno, cosseno, exponencial. Pode ser alguma função assim, digamos que alguém já deu um nome para ela, ou pode ser um somatório de termos que não foi nomeado, digamos assim. Tá? Várias funções, né, que são muito úteis para a gente, elas, por exemplo, as funções de Bessel, funções de Legendre, os próprios polinômios de Chebyshev, que vão meio que surgir aqui também, são funções que elas naturalmente nascem como solução de certas equações diferenciais, e como são funções muito úteis, né, alguém meio que deu um nome para elas. Mas, de novo, é simplesmente uma função aqui que apareceu. Se eu aplicar, por exemplo, o método de séries de potência para resolver uma equação com coeficientes constantes, que a minha solução vai dar, por exemplo, em termos de exponenciais, a expressão que eu chegaria aqui ia ser a expansão em série de Taylor da exponencial. Nada mais do que isso. Então eu vou ter a mesma solução, só escrita de uma maneira diferente. Do it look okay? You look better, let's put it that way. Mas beleza, então aqui, né, eu posso imaginar que eu tenho essa minha solução geral como sendo esses meus dois coeficientes A0 e A1 em aberto e multiplicando duas funções. Bom, se eu quero determinar esses meus dois coeficientes, eu vou ter que especificar duas condições iniciais, ou de contorno, aqui dependendo de como for o meu problema, que permita que eu calcule esses meus coeficientes, assim como a gente fazia, né, para qualquer outro método de solução. Só para ilustrar, então, imagine que eu considere aqui essas duas condições iniciais. A função em x igual a 0 valendo 1 e a derivada dela valendo 0. Bom, primeiro vamos avaliar a primeira condição, né, que é a função avaliada em x igual a 0. Bom, se eu pegar a minha solução, né, se eu colocar x igual a 0, esses termos aqui todos desaparecem e aqui todo mundo desaparece. Vai sobrar só a0 vezes 1. Então eu chego que a1 vale 1. E a derivada da função, né, como é que vai ficar? É um polinômio, então eu posso avaliar a derivada de cada um dos termos individualmente. Aqui ficaria na derivada do A0, que é 0, então ele desaparece. Já vou considerar o A0 igual a 1 aqui para simplificar. As derivadas aqui dos termos pares e as derivadas aqui dos termos ímpares. Opa, aqui eu acho que eu tenho aqui é 5 e não 6, tá? Desculpa, pessoal. Errinho aqui, mas não vai mudar porque vai multiplicar por 0 mesmo. E aplicando então a segunda condição inicial, quando eu colocar 0, isso aqui vai dar tudo 0, isso aqui vai dar tudo 0, vai sobrar só 1 vezes 1, ou seja, eu chego que a 1 igual a 0. Com isso, a minha solução particular, aqui eu avaliei mais alguns termos, ou de ordem 8, de ordem 10 também, vai ser essa expressão aqui. Se eu plotar ele, eu vou ter esse gráfico aqui, né, avaliado aqui entre menos 1 e mais 1, que é o meu intervalo de convergência da minha solução. Aqui avaliando, né, até o termo de ordem x na 10. Bom, e pode ficar uma pergunta, né? Eu comentei antes para vocês que quanto mais termos eu coloco, melhor a minha aproximação. E se eu estiver longe do ponto x igual a x0, eu preciso considerar muitos termos. Como que eu posso fazer na prática para saber se a quantidade de termos que eu considerei é suficiente ou não? Eu posso comparar os valores. Então, imagina que aqui eu quisesse, por exemplo, o meu interesse fosse calcular a solução em x igual a 0,5. Chutar um valor aleatório aqui. Bom, primeiro eu posso calcular ela considerando, por exemplo, 4 termos. Truncar aqui no x na sexta. Vou ter um valor para minha solução nesse ponto, né, que vai ser, sei lá, 0,70 alguma coisa aqui se eu calcular. Beleza, eu tenho esse valor. Depois, calculo considerando um termo a mais, considerando o quinto termo também, e comparo, ver se teve uma mudança significativa nesse valor que eu obtive. Se não teve mudança nenhuma, então considerando só 4 termos tá bom.
Se teve uma mudança, tem que considerar o 5, aí calcular com 6 para ver se muda, você continua mudando, calcular com 7 e acrescentando cada vez mais termos na minha série até a solução parar de variar significativamente. Para ilustrar mais ou menos como essa questão, normalmente a série tende a convergir rápido, especialmente próximo ao ponto x igual a 0. Então se eu pegar aqui, por exemplo, se eu calcular o módulo de cada um desses termos individualmente, então aqui em vermelho seria o termo de ordem 0, que é 1, né? Então ele vale 1. Aqui eles estão negativos, tá? Mas eu estou plotando aqui o módulo, o que interessa para a gente, na verdade, é a magnitude deles. Então veja que o x² ele já vai ser comparável ao valor do 1 quando eu estiver longe do ponto 0, mas perto do ponto 0 ele vale bem menos que 1. Então aqui próximo ele já é bem menor do que 1. O termo de ordem quarta, mesma coisa. Aqui, quando eu estiver longe do 0, até ele é significativo, mas quanto mais próximo eu vou chegando do 0, ele vai ficando muito menor que o de ordem 0 e que o de ordem 2. O de ordem 6, mesma coisa, bem menor. O de ordem 8, menor. O de ordem 10, menor ainda. Então, quanto maior for a ordem que eu estou avaliando, ele sempre vai ser em módulo menor do que o anterior, porque esse é um critério de convergência da minha série. Então eu sei que se eu somei um termo a mais e isso não mudou significativamente o meu valor, tudo que vier depois disso também não vai mudar, porque eles vão ser cada vez menores. Então por isso que eu posso fazer essa estratégia de comparar os valores e parar quando eu tiver, digamos assim, satisfeito com o meu resultado. Aqui, no x igual a 1, o de ordem 10 ainda é razoavelmente grande, tá? Não é desprezível. Então eu poderia colocar mais termos aqui para ter uma representação um pouco melhor. O que acontece se eu passar do ponto 1, se eu avaliar esses termos para valores de x maior que 1? Vejam que para esses valores, os termos de ordem maior vão acabar eventualmente ficando maior que os termos anteriores. Então aqui para o quadrático, aqui para qualquer valor de x maior que o módulo aqui maior que 1, ele já passa a ser maior que o termo de ordem 0, e aqui, por exemplo, o de ordem 10 é maior que o de ordem 8, o de ordem 8 é maior que o de ordem 6, o de ordem 6 é maior que o de ordem 4. Então, se eu somar esses caras, eles estão ficando cada vez maiores. O meu somatório vai divergir. Se eu considerasse só esses 10 termos, até a ordem 10 aqui que eu calculei, e se eu jogasse no computador, ele ia dar um número, porque afinal nenhum desses polinômios individualmente ele vale infinito. Ele tem valores, vai ser valores altos, mas são valores computáveis. Só que eu tenho que lembrar que se eu fosse adicionando os outros termos, o de ordem 12, 14, 16, eles iam ser cada vez maiores. Então eu não posso usar essa solução para x maior com módulo maior que 1, porque aqueles termos que eu estou desprezando aqui iam ser muito significativos. E por último, né, um outro detalhe que a gente obteve aqui, essa solução em termos dessa coeficiente vezes um y0, né, que seria uma das soluções, mais o a1 vezes y1, que seria a outra solução. Mas lembrando, a gente tem que, para ter a solução geral do MDO de segunda ordem, a gente tem que ter duas soluções que sejam linearmente independentes no ponto que eu estou aplicando a minha condição inicial. Será que elas são mesmo LI? Então vamos avaliar o Wronskiano das duas aqui. Quando eu aplicar, aqui eu vou aplicar em 0, porque avaliar o Wronskiano aqui para qualquer valor de x vai ser meio complicado. Mas aplicando a condição em 0, que é o que interessa para mim aqui, quando eu colocar esse cara aqui em 0 vai dar 1, né? Sobra só 1. Esse aqui em 0 vai dar 0. E a derivada primeira desse termo aqui avaliado em 0 vai dar 0, né? Que esse cara aqui vai dar 2x mais algumas coisas que dependem de x. E a derivada primeira desse aqui avaliado em 0 vai dar 1. Então o meu Wronskiano aqui vai dar 1. Ou seja, é diferente de 0, então elas são linearmente independentes e, como consequência, formam um conjunto fundamental de soluções para o meu PVI. Isso aí, então vimos aqui como a gente pode aplicar essa ideia de
supor que a minha solução seja uma série de potência, ou na verdade não é nem supor, né? É considerar que se os meus coeficientes da minha equação forem analíticos, a minha solução também é uma solução analítica. Então eu parto desse pressuposto que ela é uma solução analítica, pode ser expandida como série de Taylor, uso essa informação para substituir ela na equação diferencial e obter os coeficientes dessa expansão em série de Taylor. E no final eu vou ter então a minha solução, dada em termos de um somatório de infinitos termos, mas de novo é só uma outra forma de eu escrever uma função qualquer, né, que seja a solução da minha equação diferencial. Isso aí, pessoal, esse método ele é extremamente útil para resolver equações de segunda ordem com coeficientes variáveis, como eu mostrei aqui na equação de Chebyshev. Tá? Para equações de coeficientes constantes, a equação característica ela costuma ser mais rápida, mais simples, mas para coeficientes variáveis, esse método aqui normalmente ele é o método mais aplicado. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bons estudos aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.